Olá, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa sétima aula agora do nosso quarto curso dos 27 perfis de personalidade. E o tema da nossa aula de hoje é como usar o seu carisma de forma verdadeira e inspiradora. Lembrando, né, que nós estamos falando de um perfil de personalidade onde essa pessoa ela tem um carisma, ela tem uma capacidade de se comunicar, de se relacionar muito poderosa, mas que pode ficar limitada por conta da personalidade. E antes da gente aprofundar na nossa aula, eu peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio o seu superior, peço licença para juntos e juntas possamos compartilhar os nossos estudos, conhecimentos e juntos estudarmos. E lá vamos nós. Como nós sempre fazemos, né, pessoal? A gente vai sempre reforçar que este perfil de personalidade, o perfil número 4, esse da pessoa jovial, que traz esses traços mais infantis em muitos momentos, faz parte da tríade da base do orgulho. O orgulho, que está na base da personalidade dessa pessoa, ele pode se expressar como uma ideia de que eu posso tudo, mesmo quando já ultrapassei o meu limite, eu não estou dando conta das coisas e assumo mais do que eu deveria, como pode vir como uma insegurança extrema. Também pode vir dessa forma meio que não tão fácil de perceber. Mas, independentemente da forma como o orgulho vem em cada um dos dos três perfis, todos eles, na verdade, têm mais profundo que o orgulho uma tristeza de não se sentirem amados ou amadas por serem realmente quem são de verdade. E é por isso que esse orgulho se apresenta. Então, o orgulho é só uma expressão de uma tristeza mais profunda. É um perfil de personalidade que domina as emoções, então a parte dos pensamentos, das sensações físicas ficam sempre após as emoções. E as principais, né, armadilhas, né, que esse perfil de personalidade ele ultrapassa, né, é exatamente essa ideia de achar que ele merece tudo, que ele pode tudo, sabe aquela coisa da autoindulgência? Hoje eu posso, hoje eu mereço, hoje eu deveria fazer isso e tal, e não olhar, né, para aquilo que realmente é as próprias responsabilidades e os limites. Então, acaba essa pessoa caindo em vários padrões, né, inconscientes, onde ela fica fazendo birras, onde ela fica, sabe, emburrada mesmo. Gostei de usar esse termo bem no senso comum, sabe? Que a gente fica emburrado com a pessoa e não quer falar com ela e tal, e ela não percebe que isso não é ela. Isso, na verdade, é esse medo da rejeição, esse medo de não ser especial, de não ter o privilégio, lembra que a gente falou? Que faz com que ela se sinta assim. Ela está se protegendo de um certo risco de ser rejeitada. E o quanto isso tudo coloca essa pessoa num perigo mesmo, sabe? De uma dependência, achando que ela não pode ser adulta, que ela não tem capacidade para dar conta dela e atribuindo ao outro poderes que o outro não tem, mas que ela acredita que ele tem porque ela está atribuindo a ele para não assumir as próprias responsabilidades. E na aula de hoje, né, o nosso primeiro tópico é exatamente a gente começar a olhar, né, para essa qualidade mesmo que esse perfil de personalidade traz. Então, se você vivencia essa personalidade, né, realmente você tem um poder, sabe, de um carisma natural. É um talento que você tem, é uma coisa que você já nasceu com isso. Você não precisou se esforçar, né? Aí você vai, peraí, nasci como assim? Você não falou que a personalidade se forma no meio do caminho? Sim, é uma expressão. Você nasceu sem isso, mas você aprendeu isso logo no começo do caminho e você aprendeu a encantar as pessoas. Você aprendeu como que você chama a atenção das pessoas, como que você faz as pessoas terem simpatia por você. Mesmo que de forma indireta, mesmo que você não se esforce, mas no fundo você está se esforçando, só que é um se esforçar automático, então você nem percebe ele acontecendo. Mas existe toda uma dinâmica, existe todo um passo a passo, esse jeitinho de falar mais fofinho, de às vezes não assumir as responsabilidades, alguns medos que você tem são expressões dessa dificuldade de aceitar responsabilidades, então vão se transformando em medos. Isso vai fazendo então com que você acabe acreditando que você tem que ser aquela pessoa que está sempre assumindo a responsabilidade de alegrar os ambientes. Então você sempre é a pessoa que tem que trazer as piadas, sempre é a pessoa que tem que trazer a parte mais alegre da noite, do dia e tal. Você sempre é a pessoa que fica com essa responsabilidade. Inclusive algumas pessoas, quando o ambiente não tá legal, vão lá e te cutucam, né? Falei, e aí? Vamos dar uma levantada, né? Vamos melhorar isso daqui? Então você já vira uma referência nisso. Então olha que interessante. Você tem essa capacidade de chegar, de encantar as pessoas, de trazer essa simpatia, né? Você tem essa capacidade de alegrar os ambientes, você também consegue, sabe, trazer esse sentimento de acolhimento para as pessoas que estão perto de você, exatamente por quê? Porque o seu perfil de personalidade,
ele tem essa capacidade de ler os ambientes de forma emocional. Então, enquanto as pessoas estão percebendo somente as conversas, a parte mais racional que está acontecendo ali, você está percebendo os microtraços, né, das expressões faciais das pessoas, a forma como elas estão com a linguagem corporal. Então, você está lendo e está percebendo muitos detalhes que muitas outras pessoas não estão percebendo. E é por isso que você consegue, às vezes, chegar na pessoa e falar, pô, você não tá bem, o que tá acontecendo com você hoje? Porque você consegue ter esse feeling, essa clareza. E quando você começa, então, perceber que todo esse feeling, que toda essa capacidade de se relacionar, que você pode, né, colocar isso a seu favor na decisão, na tomada de decisão, por exemplo, de qual carreira você vai seguir, sabendo que você já tem essas forças, essas características, isso tudo flui com você mais fácil. Então, uma carreira onde você trabalhe, por exemplo, com relacionamentos, com vendas, com comunicação, vai ser uma área onde você vai ter muito mais destaque do que uma área que você, por exemplo, fique em um lugar onde as pessoas não têm contato com você e elas não conseguem te acessar e nem você a elas. Então, você fica ali como uma peça rara de um museu que ninguém pode olhar. E esse não é o objetivo. Você é a pessoa que precisa estar na frente, no contato com as pessoas, para que você possa expressar e mostrar para o mundo o que você tem de talento. Então, olha que interessante, né? Aqui já fica um pouco mais claro, né? Que se você ficar preso ou presa nesse medo de se desenvolver, de trazer a sua responsabilidade como adulto ou adulta para a sua vida, você perde a oportunidade de vivenciar essa capacidade que você tem, desse carisma natural, dessa capacidade de ler os ambientes, de se conectar com as pessoas, de atrair essa simpatia das pessoas, de criar, sabe, essa conexão de alegria de forma natural nos ambientes, e você perde a oportunidade de aproveitar isso. Então você vê que quando a gente fica preso aos limites da personalidade, a própria personalidade não consegue expressar o que ela tem de melhor. Agora, quando a gente vai entendendo os padrões da personalidade, percebendo quais medos, quais receios, quais questões não tem a ver com a gente, mas sim com a personalidade, e a gente começa a ultrapassar eles, a superar eles, aí além deles, aí a gente começa realmente a entrar em um outro âmbito da vida, entende? Que é a gente ir desconstruindo o personagem naquilo que ele limita a gente e ficando somente com a parte favorável dele. Porque a nossa personalidade não quer dizer que ela é algo ruim. A gente só precisa aproveitar o que ela tem de melhor e ir aparando as arestas daquilo que ela não está favorecendo a gente. Então, se está fazendo sentido para você até aqui nesse momento, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, seu comentário, que você compartilhe, porque é muito importante aqui para a nossa jornada, né, de autodesenvolvimento, essa conexão e esse movimento de vocês. Um outro tópico, né, que é importante a gente trazer para a gente ir amarrando muito bem essa compreensão sobre esse carisma, sabe, sobre essa capacidade que esse perfil de personalidade tem, é exatamente, né, a gente compreender que dentro de cada um dos 9 grupos de perfis de personalidade, porque tem 27 perfis e cada 3 perfis estão dentro de um grupo maior. Então são 9 grupos com 3 perfis de personalidade cada um que formam 27. Cada um desses 9 grupos é arquétipo de uma habilidade humana. Vamos colocar assim, ele é o representante de uma habilidade humana. E este perfil de personalidade, ele está exatamente expressando o arquétipo. O que seria o arquétipo? Seria o modelo perfeito. Seria a perfeição de uma empatia genuína. Então a gente está falando com um perfil de personalidade que está dentro de um grupo, onde esse grupo de personalidades, ele traz esse arquétipo, sabe, da empatia genuína. Traz esse arquétipo, sabe, daquela pessoa que ela é capaz realmente de sentir a outra, de verdade, que não é uma coisa só da boca para fora, porque ela tem uma série de habilidades de percepção, tanto no tom de voz, ela percebe a diferença de tom de voz, ela percebe a diferença da cor da roupa da pessoa, ela percebe a diferença de como a pessoa chegou, sabe, se a pessoa chegou calada, se a pessoa chegou falante e ficou calada, se a pessoa chegou calada e ficou falante no meio da conversa, ela vai percebendo as mudanças e as transformações. Então ela também consegue, né, trazer muito bem esse lado, né, que, por exemplo, para terapeutas e profissionais, né, que estão trabalhando com o acolhimento das pessoas é muito importante, que é uma escuta, sabe, mais acolhedora mesmo, mais atenciosa, mais calorosa. Essa escuta é uma escuta que ela tem muito valor no ambiente terapêutico, né? E isso faz com que essa pessoa ela consiga estabelecer vínculos que são muito fortes. Então ela tem amizades que duram muito tempo. É o tipo de personalidade que vai ter amizades que duram 30, 40 anos, 20 anos, 30 anos, sabe? Não é aquela pessoa que tem amizades que elas vão ali e são cíclicas e desaparecem. Não, é uma pessoa que ela retém, ela consegue manter.
exatamente por essa capacidade de sentir o outro, sabe, de ter essa escuta calorosa, atenciosa em relação a outra pessoa, sabe, essa coisa de criar laços fortes através dessa capacidade de alegrar, dessa capacidade de estar sempre atenta ao que está sendo importante para o outro e não. Então, essa pessoa, essa personalidade, ela tem muito essa capacidade e é importante ela entender que esse carisma, ele é a melhor ferramenta que ela tem, mas que ele pode funcionar como ferramenta de manipulação se ela fica presa nos medos e nas inseguranças do padrão da personalidade. Achando que quem tem o poder é um outro adulto que se desenvolveu mais com ela, ficando se comparando, achando que realmente não merece o amor das pessoas e deixando de expressar isso no seu potencial de crescimento. E às vezes usando isso exatamente na manipulação, fingindo, né? Quando eu falo fingindo, eu não tô falando no sentido maléfico, tá, gente? Né? Que a gente acorda assim, nossa, vou fingir. Mas no sentido de assim, poxa, eu sei que eu não tô querendo assumir algumas responsabilidades, eu tô fingindo aqui uma fraqueza que eu não tenho, porque eu sei que eu posso, mas eu sei que vai ser difícil, que vai dar trabalho, e às vezes eu tô com medo e não quero. Então é um fingir mais nesse sentido, muitas vezes. A gente não acorda falando que quer fingir, mas no fundo a gente sabe que já está enxergando a realidade que precisa ser encarada, mas a gente está fingindo que não está vendo a verdade. Então é exatamente um fingir mesmo. Mas com todo respeito, sem julgamento, sabe? Só para a gente ter um olhar aqui, né, com mais maturidade mesmo, né? Se a gente vai trabalhar isso ou não, é uma liberdade nossa, mas é importante a gente ter maturidade para olhar. E o último tópico da aula é exatamente essa habilidade natural, sabe? Que esse perfil de personalidade, ele tem de inspirar as relações, quando ele está no equilíbrio dele. Quando ele não está na dependência, sabe? Onde fica naquela posição, tipo assim, de cuide de mim e sempre cuide de mim, eu quero ser o privilegiado, e ele sai desse lugar, não quer dizer que não aceita carinho, que não vai ter afeto, que não vai ter cuidado, mas assim, sai desse lugar e vai para um lugar mais adulto, faz com que essas pessoas que estão à volta dela também se sintam especiais, porque ela sai desse lugar de só cuidem de mim e ela começa a dar atenção para o outro, e ela tem capacidade de dar uma boa atenção, uma atenção de qualidade, sabe dar uma escuta, sabe dar ali um ambiente acolhedor. Então isso favorece esses vínculos de cuidado, onde essa pessoa é cuidada e ela também cuida. Então quando ela quebra essa coisa da criança, de ficar nessa identificação mais infantil para não, por medo de perder o amor do outro, e ela entende que o amor do outro sempre vai estar ali disponível para ela, e ela pode se tornar adulta, ela vai trazendo esse potencial mesmo que ela tem de realizar, de manifestar e de nutrir relações que são saudáveis e não relações de dependência dela em relação às outras pessoas, né? E também essa relação onde ela fica ali colocando joguinhos, né, para fazer outra pessoa adivinhar o que ela quer. Não, ela colocando o que é importante para ela. Ela ajuda a pessoa, atende a pessoa, mas quando ela também tem uma necessidade, ela colocar com todas as palavras, sem ter vergonha de falar o que ela está sentindo, o que ela está precisando, o que ela está querendo. Porque é a forma mais objetiva da gente alcançar algo, a gente ser claro, a gente ser honesto com o que está acontecendo. Mas aí vem as nossas fantasias, né? De que, pô, a pessoa vai achar que eu tô maluco, a pessoa não vai gostar disso, a pessoa não vai querer, a pessoa não vai mais me amar se eu pedir dessa forma, se eu falar aquilo ou outro, X ou Y, ou Z ou W ou K. E a gente acaba caindo às vezes nessas fantasias, né? Mas a gente não precisa, né, se entregar a elas quando a gente começa a entender que todas essas ideias e fantasias são alguns pontos de memórias de situações específicas da nossa infância que ficaram fixados, repetindo padrões de pensamento e de sentimento, e que existem técnicas que, para as pessoas que querem aprofundar, é só procurar alguém que conhece esses caminhos, que passou por esses caminhos e que está passando por esses caminhos, mas está num outro momento da jornada, que pode ir orientando e vai trazendo para a gente essa clareza de como lidar com esses processos, de como encarar essas situações, né? Talvez até o que estudar para lidar com tudo isso. Isso vai fazendo com que essa pessoa ela consiga, sabe, trazendo realmente esses vínculos de mais qualidade, sabe, esses vínculos que nutrem os dois lados e não apenas ela. Então ela sai de uma posição de dependência e vai para uma posição de potência e as relações ficam incríveis e ela tem um magnetismo, você tem um magnetismo para atrair esse tipo de conexão e de relação com as pessoas. Então esse é um dos seus maiores poderes, que fica limitado se você não assume a responsabilidade de amadurecer. E a conclusão, então, que a gente chega é que quando a gente realmente é capaz de reconhecer, sabe, as nossas sombras, aquilo que está escondido, aquilo que a gente está com medo, aquilo que a gente não quer assumir, a gente também encontra as nossas forças, porque as sombras e as forças, elas são a mesma coisa quando a gente está sabendo usar e quando a gente não está sabendo usar. Aquilo que são as nossas sombras é o que a gente não está sabendo usar. Aquilo que são as nossas forças é o que a gente está sabendo usar. Então, a gente pode, sabe, aprender a usar essa habilidade natural,
desse carisma que essa personalidade tem, dessa capacidade de empatia que essa personalidade tem e sair desse lugar de precisar ser dependente, ser cuidado, ser tratado como criança e se colocar no lugar de adulto e assim construir conexões que são realmente genuínas de amor, de afeto, de carinho, tanto de você para com as pessoas quanto das pessoas para com você. E isso vai fazer com que as pessoas queiram realmente estar perto de ti. Não porque você depende delas, não porque elas são mais fortes do que você, porque elas te amam, porque você é fofinho ou fofinho, mas sim porque elas amam a troca, a conexão, a parceria que é estar se relacionando com você. Favorece ambos os lados e isso é maravilhoso, isso é lindo, né? Quando a gente consegue somar e ser somado na vida. E o desafio da aula de hoje é exatamente um desafio bem simples, sabe? Para você ir praticando pequenos passos, que é exatamente você oferecer um elogio sincero e específico a um amigo, sem esperar uma reciprocidade disso, sabe? Sem esperar com que essa pessoa faça algo por você ou que ela te elogie depois também, mas sim para você exaltar a beleza dessa pessoa, sabe? A leveza dessa pessoa, a vida dessa pessoa. E assim a gente vai, né, caminhando para o fim, para o encerramento desse quarto curso, né? Amanhã a gente tem a nossa penúltima aula. O tema dela é o caminho do crescimento, né? Dessa personalidade que está com a base no orgulho até a humildade, que é o ponto de equilíbrio, né, dessa personalidade. Claro que humildade não é essa humildade talvez que a gente tem na nossa cabeça, né? Às vezes a gente acha que humildade é a gente não usar uma roupa que a gente tem capacidade de pagar, de comprar, ou dividir tudo que a gente tem com as pessoas, quando na verdade a humildade ela tem várias camadas, e a gente vai falar de outras camadas aqui, não é essa coisa assim mais senso comum. Né? E como que a gente pode então ir entendendo o orgulho sem julgar também o orgulho, sem colocar ele como uma coisa negativa, uma patologia ou algo moralmente feio, mas entender que é uma expressão humana, de uma experiência humana, de uma emoção, e que é isso, e que a gente está aqui vivendo e sentindo tudo, e se a gente aprende a lidar com essa emoção e trazer essa humildade dentro dessa profundidade que a gente vai falar amanhã, a gente começa a aproveitar mais ainda o nosso potencial do personagem, que é essa personalidade que a gente está nesse momento aqui vivenciando e rompendo os limites e ir até além daquilo que é o potencial desse personagem, ok? Então, eu agradeço gentilmente a sua presença, peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é, peço licença para reverenciar o seu superior e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.